Bem, a agroecologia, na verdade, é um sistema de produção que busca integrar diferentes dimensões, como, por exemplo, a cultura local, com formas de produção que levem em consideração o ambiente natural onde as populações residem. Por exemplo, o cuidado com o solo, o cuidado com a biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, a gestão eficiente da água, a otimização dos recursos e o uso de tecnologias sempre compatíveis com a cultura das populações locais, ou seja, há um respeito ao ambiente e a interação entre a cultura e o ambiente. Também é uma forma de segurança alimentar, onde a produção está muito preocupada com o comer e não vender. Alors aujourd'hui, il y a trois grandes façons d'aborder cette question de l'agroécologie. Soit on la considère comme une science. Mas é uma ciência que o saber popular faz parte. Não é uma ciência de laboratório, é uma ciência que está ligada com a agricultura familiar. La deuxième façon de considérer l'agroécologie, c'est d'aller voir les pratiques sur le terrain, pratiques des agriculteurs. Et puis la troisième manière, c'est le mouvement social qui pousse vers de nouvelles pratiques, comme c'est un peu le cas au Brésil. Alors, la conception de l'agroécologie au Brésil, c'est un peu différent de chez nous en France. Déjà, c'est une réponse alternative à la révolution verte. C'est un mouvement social qui va au-delà du mouvement des sans-terre, qui touche des communautés. C'est un mouvement qui s'appuie donc beaucoup sur les pratiques et sur les réseaux, mais qui s'appuie aussi sur les ONG, avec un but évident qui est d'abord d'assouvir les besoins des communautés et puis bien sûr de vendre. Le nord-est brésilien, en gros, c'est le Sertão, un espace qui fait à peu près 3 fois la France. C'est un milieu semi-aride qui s'étale sur plusieurs États, dont l'État de Bahia, l'État du Pernambouc, qui recouvre 12% de la population brésilienne, mais seulement 4% du PIB, donc il y a peu de richesses qui sont créées. C'est un espace où il y a une grande vulnérabilité pour l'agriculture relativement à la sécheresse. Ça donne des conditions globales qui sont difficiles pour l'agriculture, voire même d'autres activités telles l'aquaculture. Les techniciens des organisations qui travaillent avec l'agroécologie vont dans les villages, vont chez les propriétaires, chez les agriculteurs et observent d'abord ce qu'ils font. Alors, ils expliquent la traduction scientifique de leurs pratiques ancestrales et leur disent ben ça, tu fais sans le savoir de l'agroécologie. Alors maintenant, on va organiser des échanges de savoir entre les voisins et puis ensuite entre les communautés. Pour moi, c'est de l'agriculture familiale, mais sans un suivi derrière. Donc c'est une agriculture familiale avec un peu d'agroécologie, mais l'agroécologie, je pense que c'est en développement. C'est en plein développement, mais ils ont encore du mal peut-être avec ces notions-là qui, pour eux, ne sont pas forcément les meilleures en fait. Ici, on a un exemple de culture vivrière, je dirais. Ça n'existe plus trop en France, ça. Il y a juste les gens qui font des petits champs dans leur jardin. Là, ils font vraiment pour... Sans ça, ils ne vivraient pas, quoi. E produzir para vender e para sobreviver, dos dois lados que a gente trabalha. Alors, à la base, sur la documentation que je me suis faite des sans-terres, j'ai appris qu'il n'y avait pas de pesticides, pas d'engrais qui ajoutés aux productions, et je me suis rendu compte qu'en fait, où j'étais, si, il y avait de l'engrais et il y avait aussi des pesticides sur les arbres fruitiers, parce que sinon ils perdent entièrement leur production. Au niveau du sol lui-même, je pense qu'il y a une atteinte. Après, au niveau de la qualité du produit, ils font tout ce qu'ils peuvent pour la garantir.
Eu sou, deixa eu ver, só tem 3 produtores aqui em Lagoinha que não usa. É natural, nossa é natural. A agroecologia, ela tem um casamento com a agricultura familiar. Ela nasceu na agricultura familiar e ela atende prioritariamente a agricultura familiar. Mas o conjunto de tecnologias, essa pode ser aplicada na agricultura de larga escala, com frutas, com cereais, mas ela tem um casamento muito próximo com a agricultura familiar e é dessa forma que a gente aborda o assunto, que a gente ensina para o estudante, que a gente tenta dialogar com o agricultor que vem aqui, dizer que é para eles, que é com base na inspiração do que eles fazem, que a agricultura, que a agroecologia se desenvolve. Tem uma outra questão fundamental. Os sistemas orgânicos, eles trabalham com a biodiversidade. É fundamental para eles, por exemplo, o uso de policultivos e de técnicas que visem conservar as características locais. Já os sistemas ditos convencionais são sistemas de grande escala que utilizam, por exemplo, a engenharia genética, a motomecanização de forma muito intensiva e a agroquímica. Então a integração desses 3 elementos forma aquilo que a gente chama a agricultura convencional de mercado de escala. E o agronegócio é monocultura, uma planta, outra planta, outra planta. Então, e é poluente, usa muito agrotóxico, usa muita máquina pesada e isso dificulta a penetração da água nos solos. Grandes áreas descobertas com uma planta só, a chuva cai e escorre e não faz um lençol freático. Enquanto que na agricultura familiar são pequenas áreas. Então a diversidade maior tem maior capacidade de infiltração da água no solo e alimentar o lençol freático. Então eu creio que a diferença de tecnologias faz um efeito no armazenamento da água no solo e, consequentemente, na água dos rios, da água das nascentes de água mineral também. Assim, por conta que a gente está num processo de desenvolvimento da agroecologia, é um problema por conta da falta de água, né? Mas a gente vê a agroecologia de forma bastante importante, principalmente por conta do uso de agrotóxicos que a gente tenta reduzir em nossas áreas, e principalmente aqui. O uso da água para a gente é uma questão crucial, porque nós temos elevada insolação e nós temos, em uma situação dessa, um elevado consumo de água, né? A evapotranspiração aqui é algo muito importante. Como fazer? Bom, a primeira medida são adotar práticas que visem reter a umidade no solo. Por exemplo, o policultivo, a cobertura morta, a cobertura vegetal, as espécies crioulas ou nativas, que são aquelas que são mais tolerantes a certas condições de déficit hídrico, e, por fim, os sistemas de irrigação localizados, mais eficientes no uso da água e no manejo da água. Por isso é importante destacar que uma coisa é irrigar com técnica. As espécies da caatinga, por ter essa característica de muitas adaptações, considerando as questões climáticas, né? Forte insolação, chuvas irregulares, são espécies que têm uma ocorrência restrita à caatinga. Mas isso, na verdade, pode se transformar numa verdadeira oportunidade de negócios para os povos e para as comunidades que vivem na caatinga do ponto de vista de exportação. Eu tenho um sonho. I have a dream. Esse sonho diz que a gente poderia ter grandes fazendas, não de uva, não fazendas de maçã, pera, manga, que não são espécies que têm na sua identidade a caatinga. Mas eu sonho com espécies de grandes fazendas de umbuzeiro, onde nós poderíamos produzir esses umbus e esses frutos serem exportados para todo mundo. Existe ainda uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas sobre a viabilidade da agroecologia, né? Muitas pessoas acreditam que ela não dá certo ou que ela poderia apenas dar certo em pequenas áreas apenas, né? Então nós estamos aprendendo, né, a trabalhar os conceitos de agroecologia, né?
estamos aprendendo juntos, né, professores e alunos, e estamos visitando áreas de produção orgânica para aprender como eles fazem, e estamos desenvolvendo nossas próprias técnicas e nosso manejo próprio para ser aplicado na escola. Tá? Então nós trabalhamos nesse sentido, estudamos juntos a agroecologia e também visitamos locais onde se pratica para comprovar que realmente é possível, que dá certo, né? Que é possível você ter uma produção econômica também dentro da visão agroecológica. Os estudantes que chegam aqui têm a cabeça vedada, têm muita dificuldade de acreditar. E eu acho que o motivo disso é que a propaganda é muito forte, a propaganda do agronegócio, do produto com alta tecnologia. Então no Brasil existe uma hegemonia muito forte da agricultura como um negócio. As pessoas não sabem o que é transgênico, não sabem que as reservas de água estão diminuindo em função dessa agricultura de larga escala. Então eu acho que se a gente conseguisse de verdade fazer uma revolução na cabeça das pessoas... E esse problema é enfrentado em vários outros países do mundo. Mas no Brasil esse problema se agrava por conta da dívida histórica da educação de base das pessoas que formam esse país. Então, a educação da base, ela realmente, se for bem trabalhada, a gente pode pensar nas futuras gerações com uma visão um pouco diferente. Esse é um problema, porque dentro do currículo da agronomia, enquanto tem um professor falando de agricultura orgânica e agroecologia, tem outro falando de veneno e de fertilizante químico. Então nós temos que conviver com essa dualidade. L'enjeu, c'est de savoir si ces façons de faire pourraient se développer, cette modernisation écologique en agriculture pourrait se développer vers aujourd'hui des pratiques qui sont beaucoup plus intensives. Et ça, la réponse aujourd'hui, on ne l'a pas.